Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é a Leonora Azevedo, professora de matemática. Nesse vídeo nós vamos resolver o PET volume 3 do 9º ano, semana 2. Essa semana fala sobre as relações métricas no triângulo retângulo. E aí ele coloca algumas observações pra gente. Antes de começar, eu vou fazer um resuminho aqui que vai te ajudar a lembrar o que você tem que usar na hora de fazer esses exercícios, tá? Essas relações, elas funcionam para o triângulo retângulo e elas são demonstradas através da semelhança de triângulos. Eu não vou demonstrar aqui porque o vídeo fica muito extenso, mas em geral os livros didáticos trazem essas demonstrações. Basicamente, o que caracteriza o triângulo retângulo? Vai ser o nosso ângulo reto lá. Quem está na frente do ângulo reto é a hipotenusa, que a gente chama de A. Os outros dois são os catetos, B e C. Além disso, nessas relações métricas, a gente faz aqui, ó, a altura. Eu vou chamar de H maiúsculo, só para não confundir com as outras letras, tá? A altura divide a hipotenusa em dois pedacinhos. O primeiro pedacinho a gente vai chamar de M, o segundo a gente vai chamar de N. Na matemática a gente não chama de pedaço, a gente chama de projeção. O pedaço M aqui, ó, é a projeção do cateto B na hipotenusa. Opa, apaguei demais. E o pedacinho N é a projeção do cateto C na hipotenusa A. Essa vai ser a nossa ideia. E aí, pessoal, para você que quer fazer alguma prova, um vestibular, alguma coisa mais para frente, eu indico a decorar todas essas fórmulas que eu vou colocar aqui para você. Ah, se você vai só fazer o PET e não tem o interesse de continuar estudando matemática, deixa só o resuminho aí, para você colar mesmo. Se você tem interesse de fazer uma prova militar, um PISM, um IFET, um ENEM, aí é importante que você memorize essas fórmulas. A gente tem aqui as formulinhas. O Teorema de Pitágoras, que é o mais importante de todos, que a gente já estudou ele em outros PETs, tá? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Super importante o Teorema de Pitágoras. Ele tem que saber, tá? E as demais relações. A vezes H é igual a B vezes C. H ao quadrado é igual a M vezes N. B ao quadrado é igual a A vezes M. E C ao quadrado é igual a A vezes N. Foi o que eu falei. Todas essas formulinhas, elas têm demonstração. Eu não vou demonstrar aqui porque a gente ia precisar de um vídeo só para isso, tá? E para os exercícios que o PET está pedindo, não há necessidade da demonstração. Todas vêm pela demonstração de semelhança de triângulos. Além disso, ó, observa que essas duas fórmulas aqui, na verdade, é a mesma coisa. Ó, B é o M vezes A. B ao quadrado é igual à projeção dele com a hipotenusa. A outra fórmula é só mudar de lado, ó. C ao quadrado é igual à projeção dele com a hipotenusa. É como se fosse de um lado e de outro, um cateto e outro. Então, já é uma formulinha a menos para você gravar aí. Se você lembrar de uma, tem as demais, tá? Agora, vamos para os exercícios mesmo, e aí eu vou te ensinar a usar esse desenho e essas formulinhas. Questão 1, lá na página 28 do PET 3. Observe o triângulo retângulo ABC mostrado na figura abaixo. Use as relações métricas para calcular a medida da altura, da hipotenusa, dos catetos C e B. Depois calcule o perímetro e a área do triângulo ABC. Então, vamos com calma, ó. O que eu sempre gosto de fazer é o seguinte. Ele pediu pra gente o tamanho A, B, H, C. Olha quem que ele deu. Ele deu o N e o M. Professor, o seu tá ao contrário ali, ó. Eu só vou trocar aqui. Como ele chamou esse de B, eu faço em ordem alfabética, ó. B com M, C com N. Ele só mudou a ordem. Isso não faz diferença nenhuma pra gente. Por que eu estou mudando a ordem aqui, então? Para ficar mais fácil da gente visualizar que formulinha que a gente vai usar, tá? Então, olha qual que vai ser a minha ideia aqui. Eu vou marcar, ó, eu tenho N e tenho M. A primeira medida que ele pediu para a gente achar foi a altura H. Então, entre essas fórmulas aqui, você vai ter que procurar uma fórmula que usa o H, o N de nariz e o M de mamãe.
vai ser essa fórmula aqui, ó. H ao quadrado igual a M vezes N. Escreve ela para o seu professor saber que fórmula que você está usando. Para os meus alunos aí, faz organizadinho, tá? Faz bonitinho aqui para mim. Eu vou fazer o meu H maiúsculo, o certo é minúsculo, mas o meu H com M com N parece uma letra só. Então, eu vou fazer maiúsculo só para não gerar essa confusão. Vamos continuando aqui, ó. H ao quadrado é igual ao M, que é 18, vezes o N, que é 32. Eu tinha feito essa continha aqui, eu vou colar. 18 vezes 32 dá 576. Lembra que o H aqui agora, ó, é retirar a raiz quadrada. H ao quadrado é 576. Para eu tirar aquele ao quadrado dali, eu preciso passar a raiz quadrada no 576. A raiz quadrada de 576 é 24. Como eu estou em centímetros, ó, a altura 24 centímetros. Achei a primeira medida que ele me pediu, a medida H. Agora ele está me pedindo, ó, a hipotenusa A. Hipotenusa é o A. Observa, ó, que a gente nem precisa de fórmula na verdade. Você pode até acrescentar essa fórmula aqui se você quiser, mas nem tem necessidade, ó. O A é essa medida aqui toda do desenho. Se até aqui vale 18 e até aqui vale 32, é só a gente somar tudo. O A vai ser M mais N. Vou colocar na ordem que ele colocou ali, só para ficar igualzinho. Ah? Então, a medida do A vai ser 18 mais 32. Essa fórmula é no olhômetro mesmo. Analisa ali, ó, até aqui vale 18. Daqui até aqui vale 32. Então, tudo vale 18 mais 32, que é 50, que é a medida da minha hipotenusa. 50 centímetros. Então, achei a hipotenusa. Agora, ele vai pedir pra gente os catetos B e C. Vou deixar meu desenho aqui para eu conseguir colar o meu desenho, ó. Olha as medidas que eu tenho. Eu já tenho a medida H, a gente já descobriu o 24. Eu já tenho a medida A, que é 50. Para eu achar o B, eu vou usar essa formulinha aqui, ó. B ao quadrado é igual a A vezes M. Eleonora, a primeira, que é o teorema de Pitágoras, também tem o valor de B. Por que você não usa ela? Porque eu tenho o valor de A, mas eu não tenho o valor de C. Qual que é o ideal das fórmulas? Vou faltar só uma letrinha. Você ter duas, faltar a terceira. Esse é o ideal para a gente usar a fórmula. Por isso que eu vou usar essa, ó. B ao quadrado é igual a A vezes M. Por que eu estou usando ela, ó? O B é o que eu quero saber. O A eu já descobri, é 50. E o M ele me deu 32. Com isso, olha o que acontece. Tá faltando o valor de uma letrinha só, que é o que eu vou descobrir. Se eu fosse usar o Pitágoras, olha o que ia acontecer, ó. 50 ao quadrado é B ao quadrado e o C eu também não tenho. Tá faltando duas letras, a gente não consegue sair dessa conta, tá? Então, essa vai ser uma ideia para você procurar as fórmulas. Você tem que ir procurando, uma por uma mesmo, tá? Então, ó, B ao quadrado, 50 vezes 32 é aqui, deixa eu colar aqui, ó, 1.600. O B, então, vai ser a raiz quadrada de 1.600. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, de 1.600 vai ser 40, coloca a unidade aí, 40 centímetros. E por último, C. Agora, se eu quiser usar o teorema de Pitágoras, eu posso, ó, eu tenho o A, tenho o B e falta o C. Eu poderia usar o teorema de Pitágoras. Eu poderia usar essa daqui também, ó. O A é 50, o H é 24, o B é 40, eu quero o valor de C. Ou eu poderia usar essa daqui. C ao quadrado é o que eu quero saber, é igual ao A vezes o N, que é 18. Aqui agora, pessoal, para a última fórmula, como eu já achei todos os outros valores, tem várias formas de calcular. Pode calcular da forma que você achar mais fácil, tá? Não tem regra, qualquer uma delas vai dar certo. Só para a gente treinar, eu vou usar o Pitágoras, porque Pitágoras, entre as relações, é a mais importante. No triângulo retângulo é a relação mais importante. Mas não tem regra não, tá? Qualquer uma delas está certinho. Então, ó, o A é 50,
o B é 40, o C é o que a gente quer descobrir. Ó, 5 vezes 5 dá 25, aumenta 2 zerinhos. 4 vezes 4 dá 16, aumenta 2 zerinhos, vou apertar aqui, C ao quadrado. Vou jogar para cá, ó, 2.500 menos 1.600 é igual a C ao quadrado. C ao quadrado, 25 menos 16 dá 9, coloco os 2 zerinhos. Se tem ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada. A raiz quadrada de 900 é 30 centímetros. Achei todas as medidas que ele me pediu aqui. Além dele pedir todas essas medidas, ele pediu o perímetro e a área desse triângulo. Então, vamos lá, ó. O que é perímetro de um triângulo? É a soma de todos os lados. Perímetro, na verdade, de qualquer figura, Perímetro é somar todos os lados. Então, eu achei, ó, que o A vale 50, que o B vale 40 e que o C vale 30. Então, o que é o perímetro? 50 mais 40 mais 30. Isso é o perímetro. 50 mais 40, 90 mais 30, 120. A minha unidade é centímetros. E por fim, a área. Área de triângulo, ó, é base vezes altura dividido por 2. Então, no nosso caso, ó, a base é 50, a altura é 24, sempre dividido por 2. Eu gosto de dividir aqui, ó, gosto de dividir primeiro. 24 dividido por 2 é 12, mas não é uma regra, Pode fazer a conta no final. 5 vezes 12 dá 60, mais um zerinho ali. Cuidado que a unidade de área é ao quadrado, centímetros quadrados. Observa, pessoal, que ficou um exercício um pouco longo aí, O PET caprichou nesses exercícios aqui, mas essa é uma das matérias principais para o 9º ano. É importante que você treine, que você pratique isso aqui, que ela vai ser muito útil para você em outras ocasiões. Eu vou diminuir meu resuminho aqui, porque a gente vai precisar dele em outras questões. Vou apagar a baguncinha que eu fiz aqui e vou só reorganizar meu exemplo meu exercício para a gente fazer na próxima questão, Então, essa daqui é a questão 1. Para os meus alunos lá da Escola Estadual Henrique Burnier, eu quero que vocês façam direitinho assim para mim, Faz bonitinho, organizadinho, coloca as unidades, as fórmulas direitinho. Para os demais alunos aí, que eu sei que acompanham, que não são os meus alunos, eu sugiro que vocês façam organizadinho no PET. O espaço aí ficou muito pequeno para essa solução, Mas aí coloca uma folha à parte, coloca direitinho, indicadinho quais são os seus cálculos, o que você está fazendo ali. Bom, próxima questão, questão número 2. A gente continua nesse mesmo assunto. Aplique o teorema de Pitágoras para encontrar a medida do cateto C no primeiro triângulo. Vou fazer isso aqui primeiro, porque ele pediu tanta coisa nessa questão 2, senão a gente vai perder nosso raciocínio aqui. Então, ele pediu o teorema de Pitágoras. Lembra que para o Pitágoras, ó, a hipotenusa é mais importante. O que significa a hipotenusa ser mais importante? A gente está usando aqui hipotenusa como A. Vou colocar um hipotenusa mesmo, de hipotenusa. O que significa a hipotenusa ser mais importante? Que ela vem primeiro. É ela que fica sozinha, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Essa vai ser a ideia. 10 vezes 10, 100. 8 vezes 8, 64. C ao quadrado. Jogo 64 para cá, ó. 100 menos 64 igual a C ao quadrado. O C ao quadrado é igual a 36. O C vai ser a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 36 é 6. Estamos falando de centímetro. Opa, que eu fiquei na frente. Deixa eu chegar para cima aqui. Então, a nossa unidade ali, centímetros. Achamos a hipotenusa. Foi a primeira coisa que ele pediu. Porém, ele vem pedindo um tanto de outras coisas. E aí, olha o que acontece, ó. O que ele fez do primeiro desenho para o segundo foi só virar o desenho. Isso é uma informação importante. Ele só virou esse triângulo a formato dele. O triângulo estava numa posição, ele colocou em outra, ó. Aqui é 6, 8, 6 e 10. Então, aqui, ó, 8, 6 significa que esse pedacinho aqui vale 10. É isso que a gente tem. E é isso que ele vai começar agora, ó. No segundo triângulo,
use as relações métricas para calcular a medida da altura, as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, olha o que a gente vai fazer. Ele quer que a gente use essas medidas aqui para achar, eu vou colar aqui, ó, e é isso que você vai fazer nos seus exercícios, tá? Para colar aqui, para a gente achar o H, o M e o N. Então, esse desenho que eu coloquei aqui, ó, vou até colocar ele aqui num amarelinho, ó. Isso daqui, pessoal, é um desenho genérico. Ele serve para todos os exercícios que você fizer para relações métricas no triângulo retângulo. Então, você sempre usa ele como referência, tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Ele deu pra gente, de novo ele mudou a ordem, eu vou mudar de volta aqui então, ó. Só para fazer sentido. Lembra que eu coloco sempre em ordem alfabética. Então, ó, B, C, M, N. Agora, não interessa se o B vai vir aqui ou se o B vai vir do lado de lá. Tem que ser em ordem alfabética. B, C, M, N. Se eu fizer o contrário, o B aqui e o C aqui, o M tem que vir para cá e o N para lá. É só essa a diferença. Hã? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, ó? Ele pediu pra gente achar o valor de H. Eu tenho o B, o C e o A. Qual formulinha que eu posso usar? Ó, eu tenho o B, o C e o A e eu quero o H. Eu vou usar essa fórmula aqui. A vezes H é igual a B vezes C. Então, coloca aí no seu material, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Escreva as fórmulas para o professor entender que fórmula que você está usando, para ele saber corrigir ali, tá? Então, o A é 10, o H eu não sei, o B é 8 e o C é 6. Deixa eu ver se eu peguei fora da ordem, só para ficar certinho. Não, tá certinho. Então, ó, 10 vezes H, 6 vezes 8, 48. O H vai ser 48 dividido por 10. O dividir por 10, pessoal, não precisa de fato dividir, armar a continha. É só fazer o 4,8, tá? Toda vez, ó, que eu tenho dividir por 10, é andar com a vírgula uma vez. A vírgula estava aqui, desloquei uma vez para a esquerda. Então, achei a altura, a unidade está em centímetros, achei a altura. Ele ainda quer o M e o N. Vou usar essas formulinhas aqui agora, ó, as formulinhas gêmeas ali. B ao quadrado é igual a A vezes M. Vamos voltar lá no desenho original. O B vale 8, o M é o que eu quero descobrir e o A aqui vale 10. Então, a gente consegue achar, ó, B ao quadrado, 8 ao quadrado. O A é 10, o M é o que eu quero saber. Observa que todos os exercícios eu tenho seguido a mesma linha. Fica faltando só uma letra. As outras eu tenho, tá? 8 vezes 8, 64, igual a 10M. Passa dividindo, 64 dividido por 10. O M, então, é 6,4 centímetros. Por fim, eu vou usar a gêmeazinha ali, ó, A vezes N. Professor, mas eu posso usar outras? Pode. Como a gente já tem muitos valores, outras fórmulas vão servir pra gente. Vou usar essa pra gente treinar, tá? 6 ao quadrado, o A vale 10, N é o que a gente quer descobrir. 36 é igual a 10N, N de nariz. O N, então, vai ser 36 dividido por 10, o N é igual a 3,6 centímetros. Olha que bonitinho, gente, ó, 6,4 mais 3,6 dá 10, que é a hipotenusa toda, é a medida que a gente já sabia, tá? Então, achei aqui, ó, o que ele pediu para mim. Vamos ver que ele pediu muita coisa nesse exercício. No segundo triângulo, use as relações métricas para calcular a medida da altura, MN das projeções. Achamos. Confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa nos triângulos A, B e C. Sim, corresponde. Foi isso que eu fiz, ó. Então, faz aqui só para você verificar mesmo. M mais N, coloca assim para o seu professor ver, ó, é igual a 6,4 mais 3,6. Isso aqui é igual a 10, que é o valor da hipotenusa. Então, tá verificado. Foi o que ele pediu para a gente verificar. Vamos ver mais uma coisa que ele pediu aqui.
Depois, calcule o perímetro e a área do triângulo. Para todos os exercícios aqui, né, ele está pedindo perímetro e área. Então, vamos calcular o perímetro e a área. Olha como o exercício está ficando grande. Faz isso organizadinho. Quem vai entregar o PET impresso aí, ó, faz organizadinho e anexa essa folha, tá? O perímetro, lembra sempre disso. Perímetro é a soma de todos os lados. Um vale 8, outro vale 6, outro vale 10. 8 mais 6 dá 14, mais 10, 24 centímetros. E quem que é a área, ó? A área é sempre de triângulo, hein? Base vezes altura divididos por 2. Isso é a formulinha para a área. Então, vamos olhar quem é a base do triângulo, ó. Base, 10, vezes a altura que a gente descobriu. Quanto que é a altura mesmo, ó? 4,8. Então, quem que vai ser a nossa área? A nossa área, ó, é base 10 vezes a altura 4,8 dividido por 2. Eu gosto de dividir. O 4,8 dividido por 2 dá 2,4. Quem prefere fazer a conta no final não tem problema não, tá? 10 vezes 2,4 deu 24, unidade de área é centímetros quadrados. Professor, ficou igual, coincidência, tá? Isso não é uma regra não. A área pode dar um valor e o perímetro outro. Então, terminamos a questão 2. Novamente, uma questão grande. Não é uma questão difícil, mas é uma questão grande justamente porque ele pede muitas informações na mesma questãozinha. Seguindo a questão 3, vou colocar aqui. Em um terreno rural, como mostra a figura abaixo, será construído uma estrada em sua diagonal. Sabendo que as dimensões dos lados desse terreno retangular são 150 e 80 metros, determine. Então, ó, ele deu um terreno retangular e ele traçou a diagonal, falou que é essa estrada, tá? O comprimento da estrada que corresponde ao valor de x em metros. Quando eu vou fazer isso, ó, eu vou pensar só no triângulo. Eu não vou pensar no retângulo. Por quê? Porque esse triângulo é o triângulo retângulo, aqui está a hipotenusa. Eu consigo usar o teorema de Pitágoras. Então, coloca assim mesmo, ó, teorema de Pitágoras. O que a gente vai fazer com o nosso teorema de Pitágoras? X ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais 150 ao quadrado. E dá-lhe fazer conta, tá? Ó, o x ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Repete 2 zeros. 15 vezes 15 é 225. Repete 2 zeros. A gente vai ter que somar isso aqui agora, ó. Isso vai dar 0, 0, 9, 8. 289, 0, 0. Então, 28.900. O x vai ser a raiz quadrada disso, 28.900. A raiz quadrada, ignora o zero, ó, de 289 é 17. Então, como é raiz quadrada, ó, eu vou colocar o 17 e um zerinho só, 170 centímetros. Isso aqui é o que ele pediu na letra A. Então, nossa letra A está pronta. Achamos o valor de x. Aí, ele quer agora, na letra B, a área total do terreno. E aí, cuidado com as pegadinhas, ó. O terreno é um retângulo. Então, na letra B, ele quer a área do retângulo. Vou indicar assim, ó. Quem que é a área do retângulo? Base vezes altura. No retângulo, a gente não divide por 2. No triângulo, sim. Então, a nossa área aqui vai ser base 150 vezes a altura, que é 80. Essa vai ser a nossa base, tá? Quando eu faço isso, ó, 15 vezes 8, falhou a memória aqui, ó, acho que é 120. 0, 40, isso mesmo, ó. O 15 vezes 8 seria 120. Como eu tenho 2 zeros, 2 zeros. Deixa eu só conferir se é a do retângulo mesmo que ele quer. A área total do terreno. A área total do terreno é a área do retângulo. O perímetro de apenas um lado triangular do terreno formado pela diagonal X. Na letra C, aí ele quer o perímetro do retângulo. Se você quiser até colocar o seu desenho aí, ó, o perímetro, desculpa, do triângulo.
Pensei certo e falei errado. Deixa eu melhorar meu desenho aqui, pessoal. Então, ó, se você quiser até fazer o desenho para o seu professor entender, esse lado 80, esse 150, esse 170. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. 80 mais 150 mais 170. Esse vai ser o meu perímetro. Ah? 80 mais 70, 150, 300, 400 centímetros. Ah, aqui para a área eu esqueci da unidade, ó. A área é sempre centímetros quadrados. Pessoal, confere minhas contas aí, tá? Às vezes passa uma continha ou outra despercebido. Confere, se achar algum errinho aí, me avisa, por favor. Não deixe de conferir. Mesmo eu fazendo aqui, fiz com todo carinho, uma coisinha ou outra pode passar. Então, dá uma conferida aí pra mim, tá? E para finalizar, a questão 4. Esse PET ficou grande, hein? Essa semana ficou grande. Ele fala assim, qual o valor de x no triângulo abaixo? O que a gente vai fazer? Vou colar aquele meu desenho, ó. Vou tirar ele daqui. Cadê ele? Vou colar aqui, ó. Esse desenho tem que estar na sua mente aí, tá? Então, ó, cola ele aqui pra gente comparar. Já vou colar ele aqui, ó. Colei. É o mesmo desenho que a gente usou para todos, tá? Esse desenho aqui, agora a gente vai comparar com o nosso triângulo lá. Ele está pedindo a medida de x, que na verdade, ó, é a medida C. Olha as medidas que a gente tem, o B, o H e o M. Mas para eu chegar no C, eu não consigo com nenhuma dessas fórmulas. Eu não consigo achar essas medidas usando essas formulinhas aqui. O que significa isso, pessoal? Que eu vou ter que usar mais de uma fórmula. Eu vou decidir descobrir o valor de A, porque aí eu consigo fazer o Pitágoras para descobrir o valor de C. Para descobrir o valor de A, olha o que eu vou fazer, ó. O B, o M, eu quero o A. Eu vou usar essa fórmula aqui. B ao quadrado é igual a A vezes M. Eleonora, só tem essa saída? Não, você pode usar outras fórmulas, tá? Você pode buscar uma outra saída. Mas eu gostei dessa daqui, vou procurar ela, tá? Então, ó, B ao quadrado, 15 ao quadrado. O A eu não sei, o M vale 9. 15 vezes 15 dá 225. É igual a A vezes 9. 9A, né? Vamos colocar assim. O A, então, vai ser 225 dividido por 9. Eu acho que é 25, mas deixa eu conferir aqui, ó. 225 dividido por 9. 2 vezes 9, 18, sobra 4. Isso mesmo. Então, ó, o A aqui é igual a 25. Foi uma saída que eu achei. 25. Mas eu não quero o A. Cuidado que eu quero o C. Para eu achar o C, ó, é 25. Para eu achar o C, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Quem que é meu teorema de Pitágoras? Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente acabou de achar. O B a gente já sabia. E a gente está querendo o C, que nesse caso ele chamou de X. Então, a gente acha, ó, 25 vezes 25 dá 625. 15 vezes 15 dá 225, mais x ao quadrado. 625 menos 225 é igual a x ao quadrado. O x ao quadrado é igual a 400. O x vai ser a raiz quadrada de 400. A raiz quadrada de 400 é 20. Então, esse aqui vai ser o meu valor de x, que é o que ele está pedindo pra gente. 20 centímetros, bem de boa. Professor, eu usei outra fórmula. Eu usei aqui, ó, o h ao quadrado igual a m vezes n. E aí eu achei o valor de n. E depois eu usei c ao quadrado igual a vezes n. Pode usar também, tá? Não existe só uma saída, não. Você pode usar outras saídas. Você pode usar outras fórmulas. De qualquer maneira, você consegue chegar no C igual a 20. Pessoal, esse PET ficou um pouquinho extenso essa semana, mas tem assuntos muito importantes.
A minha sugestão é que você refaça esses exercícios com calma, com atenção, monte seu resuminho, deixe esse resuminho guardado aqui, que como eu disse, se você tiver a intenção de fazer alguma outra prova em algum lugar que não seja somente a escola, esse assunto é muito importante para você. Bom, eu paro por aqui, bons estudos e até nosso próximo encontro.